Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O nosso tema de hoje é o Deus que me conhece. E nós vamos ver um lindo salmo, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo 139, cujo salmista nos revela aqui o Deus onisciente e o Deus onipotente. São duas virtudes sagradas, maravilhosas do nosso Deus, do Deus da Bíblia, daquele da qual nós cremos, confiamos e o aguardamos, abençoando as nossas vidas e os nossos corações. Você que está na sua casa aí me ouvindo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, te proteja nos dias difíceis que estamos vivendo. E hoje, mais do que nunca, é necessário, é relevante, é importante nós lermos a palavra de Deus, confortarmos o nosso coração através dos escritos da Bíblia, através daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. É um Deus que nos conhece. Agora, quando nós pensamos nesse texto, será que você conhece a Deus? Será que você tem buscado a presença de Deus todos os dias na sua vida? E é o que nós vemos aqui no Salmo de número 139, quando a Bíblia Sagrada diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Nós vemos aqui um Deus que te conhece, meu irmão. Ele sabe aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua trajetória de vida. O nosso Deus é um Deus que nos conhece. Esse fato de que Deus nos conhece é algo, é uma verdade. É algo que a Bíblia diz que acontece, mas nós temos buscado a Deus, temos procurado conhecer mais de Deus. Tem muita gente que vira as costas para Deus, que não liga para as coisas de Deus, que não está nem aí para o Senhor. É tempo de buscarmos a Deus hoje mais do que nunca. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, toda essa tragédia, toda essa pandemia a nível global, é Deus, claro que Deus não é responsável, mas é Deus tratando com os corações duros de muitos homens, de muitas mulheres que têm desprezado a palavra de Deus, que têm desprezado a presença de Deus, que não têm buscado a Deus, que têm vivido a vida do seu jeito. É tempo de quebrantamento, é tempo de nos humilharmos na presença do Senhor, é tempo de nós buscarmos a Deus. Esse Deus é um Deus que nos sonda. A palavra sonda aqui vem de sondagem. Da mesma maneira que uma empresa, por exemplo, de petróleo, tem que colocar uma sonda dentro da terra para descobrir o que tem nas áreas mais profundas da terra, se tem petróleo, se tem diamante, se tem rocha, se tem pedra, se tem minério. Assim Deus também, Ele vai lá no profundo do nosso coração. Ele sonda o nosso coração, Ele vai lá no fundo, nas recâmaras mais profundas da sua alma, da minha alma, do nosso coração, da nossa vida interior, iluminando todas as coisas e revelando para nós as áreas trevosas, tenebrosas, obscuras do nosso coração, da nossa vida. A Bíblia Sagrada ensina que não há um justo sequer, todos nós somos pecadores, todos nós temos algo no nosso interior que precisa ser iluminado por Deus. A nossa alma precisa da iluminação do Espírito Santo, o nosso coração precisa ser guiado por esse Deus que sonda, que enxerga o mais profundo do nosso coração. E quando Deus olha para dentro de você, querido, o que Ele tem descoberto ao olhar no seu interior, ao olhar no seu coração? O que Deus descobre acerca de você? Que tipo de pensamento tem permeado a tua mente? Que tipo de atitudes você tem tido no seu dia a dia, ao longo da sua trajetória de vida? Deus nos sonda, diz a palavra de Deus. E isso deve gerar temor no nosso coração. Tudo aquilo que fazemos hoje ecoa na eternidade, define o nosso destino eterno. E a Bíblia Sagrada diz que só existe dois destinos eternos, dois destinos eternos, o céu e o inferno, o lugar de gozo, de alegria, de bênção, o lugar que Deus tem preparado para mim e para você, para cada pecador que se arrepende, que reconhece as suas falhas, que muda de vida, que transforma a sua mente na leitura da palavra, que busca o auxílio do Espírito Santo, que comunga, que tem comunhão com outros irmãos na comunidade da fé, onde se prega a palavra, onde se fala de Jesus, onde se vive a verdadeira vida cristã. Esses, pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, vão usufruir do céu maravilhoso, das moradas celestiais, do lugar tremendo que Deus tem preparado para nós.
Mas se você, amado, endurecer o seu coração, viver uma vida como se Deus não existisse, viver uma vida irresponsável, como o filho pródigo, que estourou toda a sua riqueza, toda a sua herança, vivendo de forma irresponsável. Se você viver esse estilo de vida errado, equivocado, irresponsável, como se Deus não existisse, infelizmente, vivendo essa vida na incredulidade, na dureza de coração, não se quebrantando na presença do Senhor, a Bíblia diz que o fim é trágico. O fim é a condenação eterna. E o fim é um lugar que Deus não preparou para mim e para você, que é o inferno. Deus preparou para Satanás e seus demônios, não para o ser humano. Por isso que Deus enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. E se nós abrirmos o nosso coração para Jesus, se nós deixarmos esse Deus tremendo sondar, olhar lá dentro do nosso coração, Ele nos conhecer cada dia mais, e nós conhecemos Ele todos os dias das nossas vidas, querido, nós vamos viver a vida abundante, a vida abençoada que Deus promete para nós. Olha o que diz o versículo 2 do Salmo 139, a Bíblia diz: sabes quando me assento e quando me levanto. Ou seja, até as coisas que parecem ser banais, que parecem ser tão pequenas no nosso dia a dia, as coisas simples do dia a dia, Deus se importa com você. Deus conhece as coisas simples do nosso dia a dia, as coisas simples da vida, Deus valoriza os detalhes. Nós servimos a um Deus de detalhes, a um Deus que nos conhece melhor do que ninguém, e que de longe, como diz na parte B do versículo 2, de longe penetra os nossos pensamentos. E isso deve gerar temor no nosso coração. O que tem abrigado nos nossos pensamentos, na nossa mente? Tem gente que tem uma mente de derrota, de fracasso, uma mente negativa, uma mente crítica, nada tá bom, nada presta, tudo tá ruim. E agora, nessa época de pandemia, em meio a essa crise econômica que nós estamos vivendo, tem gente que amarga ainda mais a sua vida, o seu coração. Vê a vida sempre de uma maneira cinzenta, vê a vida sempre de forma negativa, vê os outros sempre como algo ruim, algo maléfico, algo terrível. E na verdade não entende que muitas vezes o outro é apenas um reflexo, é um espelho do meu próprio coração, da minha própria vida. Por isso nós precisamos de Deus, para que possamos ver a vida de maneira colorida, de maneira bela, de maneira abençoada, a vida de maneira positiva, com otimismo, mas mais do que otimismo, a vida vista com fé. E lembre-se, Deus penetra no mais profundo dos nossos pensamentos. Por isso, tome cuidado com aquilo que você tem pensado. Já dizia um pensador cristão, os nossos pensamentos definem os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos revelam os nossos hábitos. Os nossos hábitos revelam o nosso caráter, a nossa essência, as nossas virtudes e defeitos, o nosso caráter. E o nosso caráter revela o nosso destino eterno. Por isso, aquilo que adentra no seu pensamento precisa ser filtrado. Tire toda a negatividade, toda a incredulidade, toda a dureza de mente e coração. Tira tudo aquilo que não presta. Não enche a sua mente com a poluição desse mundo, com a sujeira dessa vida. Não faça isso. Enche a sua mente com a palavra de Deus. Tenha a mente de Cristo, que é a mente do Espírito Santo. É a guiança no Espírito Santo, é a vida no Espírito Santo, é uma mentalidade bíblica, é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Já dizia um outro pensador cristão que sabedoria é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Será que você tem visto a vida, observado as coisas, discernido os nossos tempos, assim como Deus vê? Só tem um jeito de nós vivermos esse tipo de vida, a vida da fé, o estilo de vida de Jesus, a vida positiva, a vida abençoada, a vida abundante que Jesus promete para nós lá em João 10:10. A Bíblia Sagrada diz, Jesus fala, né? Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida abundante é uma vida de qualidade, é uma vida vivida no máximo do nosso potencial. E lembre-se, Deus penetra as recâmaras mais profundas da nossa alma. Deus é quem sonda o nosso coração. Deus é aquele que nos conhece, conhece você, conhece a sua família, conhece aquilo que você tem feito, aquilo que você tem usado, as suas mãos, o seu trabalho. Deus nos conhece.
Esse é um fato bíblico, é uma verdade bíblica, quer você creia ou não. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém a minha palavra jamais passará. Agora, mais importante de saber que Deus nos conhece, até os pequenos detalhes da vida, o levantar, o sentar, o Deus que sonda os nossos pensamentos, que conhece os nossos pensamentos, que sonda o mais profundo do nosso interior, da nossa vida interior, esse Deus quer se deixar ser conhecido por você. Esse Deus quer se revelar a você, quer manifestar a sua graça, a sua glória, o seu poder, por isso creia nele. Incline o seu coração, a sua confiança no Senhor Jesus, aquele que provou, aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Abra o seu coração para Jesus, invoque o Senhor Jesus, clame a Ele, diz a Bíblia, e eu lhe responderei. A Bíblia Sagrada diz, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que você tenha Deus, né? Que você seja filho de Deus, que você conheça mais e mais o Senhor, porque isso é que vai fazer toda a diferença no final dessa vida terrena, é se nós conhecemos a Deus ou não. Eu gostaria de terminar com o livro de Lucas 17, versículo 3. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a seu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Então, se você quer desfrutar dessa vida abençoada, dessa vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, conheça Jesus, o Salvador e Senhor das nossas almas. Conheça Deus Pai, o coração amoroso, o coração gracioso do nosso Papai Celestial, que cuida de nós, que é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquieta o teu coração em Deus, confia nele, entrega a tua vida ao Senhor. Não importa o que você fez de errado lá para trás, esqueça as coisas que ficaram para trás. Eis que Deus faz nova todas as coisas sobre a tua vida. Quando Deus entra na nossa história, na nossa vida, existe um divisor de águas, antes e depois do Senhor. Antes de Jesus, a vida era cheia de crises, mazelas, desgraças, erros e falhas horríveis, que você se envergonha quando olha para trás. Mas quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. O que era amargo fica doce, o que era estranho fica conhecido. Aquilo que eu não consigo, Ele consegue por mim. E a graça de Deus nos alcança, transformando a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa e a nossa família. Que a bênção do Senhor venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a luz do Senhor brilhe sobre você, te protegendo e te guardando nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus dê sabedoria para você enxergar a vida do ponto de vista de Deus e que você coloque no seu coração um desejo ardente, um desejo pujante de conhecer mais e mais esse Deus que nos conhece. E agora é a nossa vez de conhecermos mais e mais a esse Deus. Se você quiser conhecer os nossos ministérios, o nosso trabalho da Igreja Batista Betel, entre no nosso site betelonline.com.br, nós vamos estar colocando uma tarja aqui embaixo, também o nosso Instagram pessoal, Instagram @PRGil, Pastor Gil, né? PR Gil, e também o nosso youtube.com/PRGiovanni. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração e a sua família. Quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as vidas que nos ouvem agora através dessa palavra. Tu que és o Deus que nos conhece, Pai, que o Senhor faça brotar em cada coração uma fome e uma sede por mais e mais de Deus. Tu que sondas o nosso coração, conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, livra-nos de todo mal. Ó Deus, nos guarda com o teu poder, nos preserva, dá-nos sabedoria e graça, unção sem limites, para vivermos a vida que o Senhor projetou para nós. Abençoe cada casa, cada família, cada um dos ouvintes, ó Deus, encha-os com a tua glória, com a tua presença gloriosa, com teu Espírito poderoso. É o que nós te pedimos de todo o coração, que a tua palavra cumpra o teu propósito e que vidas sejam tocadas e abençoadas pelo Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família. Amém e amém.